Capítulo 2 Veio do espaço exterior. Foi a Voyager que despertou nossa atenção para a importância das colisões, declarou o cientista Edward Stone, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, chefe de programa Voyager. Os choques cósmicos foram os potentes escultores do sistema solar. Os sumérios esclareceram esse fato há 6.000 anos. O ponto central de sua cosmogonia, visão de mundo e religião foi o cataclismo, chamado de Batalha Celeste. Existem referências numa miscelânea de textos, hinos e provérbios sumérios a esse acontecimento, como encontramos na Bíblia, nos livros dos Salmos, Provérbios, Jó e vários outros. Mas os sumérios também descreveram esse evento detalhadamente, em um texto longo que ocupou 7 tábulas. Só foram encontrados fragmentos e citações do original sumério. O texto mais completo chegou até nós na linguagem acadiana, o idioma dos assírios e babilônios que ocuparam a Mesopotâmia após os sumérios. O texto trata da formação do sistema solar antes da Batalha Celeste e ainda da natureza, das causas e resultados dessa espantosa colisão. E com uma única premissa cosmogônica, explica enigmas que ainda preocupam nossos astrônomos e astrofísicos. E o que é mais importante, sempre que esses modernos cientistas chegam a uma resposta satisfatória, ela se adapta à suméria e a corrobora. Até as descobertas da Voyager, do ponto de vista prevalecente, considerava o sistema solar que vemos hoje como surgira desde o início, formado por imutáveis leis celestes e pela força gravitacional. Existiam pequenos corpos estranhos, com certeza, os meteoritos, que surgem de algum lugar e colidem com os membros estáveis do sistema solar, marcando-os com crateras, e os cometas em suas órbitas muito alongadas, aparecendo e desaparecendo do nada, aparentemente. Mas presumia-se que esses fragmentos cósmicos ocorressem desde o início do sistema solar, há cerca de 4,5 bilhões de anos, sendo pedaços de matéria planetária que não se incorporaram aos planetas, seus satélites ou anéis. Um pouco mais instável tem sido o cinturão de asteroides, uma faixa de rochas que orbita em cadeia entre Marte e Júpiter. Seguindo a lei de Bode, uma regra empírica que explica por que os planetas se formaram onde se encontram, devia haver um corpo celeste pelo menos 2 vezes maior que a Terra entre Marte e Júpiter. Esses fragmentos orbitais que formam o cinturão de asteroides seriam os restos desse planeta. A resposta afirmativa é abalada por 2 problemas. A soma total da matéria desse cinturão não se constituiria em massa suficiente para formar tal planeta e não existe uma explicação plausível para a causa do colapso desse astro hipotético. Se ocorreu uma colisão celeste, foi quando e por quê? Os cientistas não encontraram respostas. A compreensão de que uma ou mais colisões de vulto mudaram o sistema solar em sua forma inicial foi evidenciada após a passagem da nave por Urano em 1986, como admitiu o Dr. Stone. Já se sabia por observação telescópica e com o uso de outros instrumentos, antes da passagem da Voyager, que Urano tinha se deslocado de lado. Mas teria sido formado assim desde o início ou alguma força externa, uma forte colisão ou um choque com outro grande corpo celeste, teria causado essa inclinação. A resposta só foi fornecida quando a Voyager examinou de perto as luas de Urano. O fato de girarem à volta do equador de Urano em posição inclinada, formando, juntas, um tipo de olho de boi náutico voltado para o Sol, fez os cientistas imaginarem se estariam ali quando ocorreu a inclinação do planeta ou foram concebidos depois, talvez da matéria desprendida pela força da colisão que tombou Urano. A base teórica dessa resposta foi anunciada antes do encontro com Urano, entre outros pelo Dr. Christian Veillette, do Centro de Estudos e Pesquisas Geodinâmicos da França. Se as luas se formaram na criação de Urano, a matéria-prima celeste que elas aglomeraram devia ter condensado a massa mais pesada próxima ao planeta.
haveria material rochoso mais pesado e camadas mais finas de gelo nas luas internas e uma mistura mais leve de materiais, mais água gelada e menos rochas, nas luas externas. Seguindo o mesmo princípio de distribuição de material no sistema solar, uma proporção maior de matéria mais pesada próxima ao Sol e matéria mais leve, em estado gasoso, mais distante, as luas de Urano deviam ser proporcionalmente mais leves que as de Saturno, que fica mais próximo. Mas as descobertas revelaram uma situação contrária às expectativas. Nos relatórios abrangentes sobre o encontro com Urano, publicados em Science de 4 de julho de 1986, uma equipe de 40 cientistas concluiu que as densidades das luas de Urano, exceto Miranda, são bem maiores que os satélites de gelo de Saturno. Do mesmo modo, os dados da Voyager mostraram, novamente, ao contrário do que devia ter sido, que as duas grandes luas interiores de Urano, Ariel e Umbriel, são de composição mais leve, grossas camadas de gelo e núcleos rochosos, que as exteriores, Titânia e Oberon, feitas principalmente de pesado material rochoso e com finas camadas de gelo, como se descobriu. Essas descobertas da Voyager foram mais que simples sugestões de que as luas de Urano não tinham se formado com o próprio planeta, mas algum tempo depois em circunstâncias anormais. Outra descoberta que confundiu os cientistas foi a de que os anéis de Urano eram 33 negros como azeviche, mais negros que o carvão, presumivelmente compostos de material rico em carbono, um tipo de piche primordial varrido do espaço exterior à ênfase minha. Esses anéis escuros, deformados, inclinados e estranhamente elípticos eram muito diferentes dos braceletes simétricos de partículas de gelo que circundam Saturno. Negras como azeviche também eram 6 das luazinhas descobertas em Urano, algumas das quais atuam como pastoras dos anéis. A conclusão óbvia foi de que os anéis e as luazinhas foram constituídos com os mesmos fragmentos de um abalo violento ocorrido no passado de Urano. O cientista Ellis Miner, assistente do projeto do JPL, declarou em palavras mais simples: uma possibilidade plausível é a de que um intruso tenha chegado de fora do sistema de Urano e colidido numa lua antes maior, com força suficiente para parti-la. A teoria de uma catastrófica colisão terrestre, para explicar todos os fenômenos estranhos de Urano, suas luas e anéis, foi reforçada com a descoberta de fragmentos semelhantes a seixos negros que formam os anéis e circulam à volta do planeta a cada 8 horas, o dobro da velocidade de revolução do próprio planeta sobre seu eixo. Isto provoca uma nova questão. Como esses fragmentos dos anéis foram impulsionados a essa velocidade maior? Baseada nos dados precedentes, a probabilidade de uma colisão celeste surgiu como a única resposta plausível. Precisamos levar em conta a grande possibilidade de que as condições de formação dos satélites tenham sido afetadas pelo evento que criou a grande ubiquidade de Urano, declarou a equipe de 40 cientistas. Em palavras mais simples, isso significa que, provavelmente, essas luas foram criadas como resultado de uma colisão que virou Urano de lado. Nas entrevistas à imprensa, os cientistas da NASA foram mais audaciosos. Uma colisão com algo do tamanho da Terra, viajando a mais de 60 mil km por hora, poderia ter causado isso, declararam, sugerindo que provavelmente isso aconteceu há cerca de 4 bilhões de anos. O astrônomo Gary Hunt, do Imperial College de Londres, resumiu em 7 palavras: Urano recebeu um grande golpe de início. Mas nas sínteses verbais ou nos longos relatórios escritos não se tentou sugerir o que era esse algo, de onde vinha e como colidiu com Urano ou golpeou. Para essas respostas teremos de voltar aos Sumérios, antes de retornar do conhecimento adquirido no final da década de 70 e na de 80 ao que era sabido 6.000 anos antes. Devemos examinar mais um aspecto do enigma.
As estranhezas de Netuno são resultantes de colisões ou golpes sem relação com os de Urano, ou ambos resultaram de um único acontecimento catastrófico que afetou todos os planetas exteriores. Antes da passagem da Voyager 2 por Netuno, sabia-se que o planeta tinha apenas dois satélites, Nereida e Tritão. Descobriu-se que Nereida tinha uma órbita peculiar. Era normalmente inclinada, chegando a 28 graus, e muito excêntrica, orbitando o planeta de forma muito alongada em vez de circundá-lo mais próxima, o que a afasta até 9 milhões de quilômetros e aproxima 1,5 milhão de quilômetros de Netuno. Apesar de ser de um tamanho que pelas regras da formação planetária devia ser esférico, Nereida tem o formato estranho de uma rosquinha torcida. Também tem um lado muito brilhante e outro preto como a Zeviche. Todas essas peculiaridades levaram Martha W. Schaefer e Bradley S. Scheiter, no grande estudo sobre o assunto publicado na revista Nature, de 2 de junho de 1987, a concluir que Nereida uniu-se a uma lua que orbitava à volta de Netuno ou outro planeta e que ela e Tritão foram impulsionados às suas órbitas peculiares por algum grande corpo ou planeta. Brad Schaefer comentou: imagine que em certa época Netuno possuía um sistema comum de satélites, como Júpiter ou Saturno. Surge então um corpo maciço no sistema e perturba muito as coisas. O material escuro que aparece de um lado de Nereida poderia ser explicado de duas maneiras, mas em ambas é necessária uma cena de colisão. Um impacto de um lado do satélite varreu uma camada mais escura ali existente, descobrindo um material mais leve abaixo da superfície, ou o material escuro pertencia ao corpo que bateu e espatifou-se de um lado de Nereida. Essa última possibilidade foi sugerida com a descoberta anunciada pela equipe do JPL, em 29 de agosto de 1989, de que todos os novos satélites, mais 6, descobertos pela Voyager 2 em Netuno são muito escuros e todos têm formatos irregulares, até mesmo a Lua designada por 1989 NL, cujo tamanho normalmente deveria ser esférico. As teorias a respeito de Tritão e sua órbita alongada e retrógrada, no sentido horário, à volta de Netuno também sugere uma colisão. Escrevendo na famosa revista Science, às vésperas do encontro da Voyager 2 com Netuno, uma equipe de cientistas do Caltech, P. Goldberg, N. Murray, P. Y. Longaret D. Banfield, postulou que Tritão foi capturado de uma órbita heliocêntrica, órbita à volta do Sol, como resultado de uma colisão com um dos satélites regulares de Netuno até então. Nesse cenário, o pequeno satélite original de Netuno teria sido devorado por Tritão. Mas a força do choque provavelmente foi tão grande que dissipou a energia orbital de Tritão o suficiente para diminuir sua velocidade e permitir que fosse capturado pela gravidade de Netuno. Outra teoria, segundo a qual Tritão era um satélite inicial de Netuno, mostrou-se falha nesse estudo, não resistindo a uma análise crítica. Os dados coligidos pela Voyager 2 sobre o atual percurso de Tritão apoiaram essa conclusão teórica. Também estavam de acordo com outros estudos, como o de David Stevenson, do Caltech, que demonstraram que o calor intenso e o aspecto da superfície de Tritão só podem ser explicados nos termos de uma colisão em que o satélite foi capturado na órbita à volta de Netuno. De onde vieram esses corpos de impacto? Perguntou Gene Schoemaker, um dos cientistas da NASA, na série de televisão Nova. Mas ficou sem resposta. Também não foi respondida a questão sobre os cataclismos de Urano e Netuno, se eram aspectos de um mesmo acontecimento ou incidentes sem ligação. É gratificante descobrir que as respostas a todos esses enigmas foram dadas em antigos textos sumérios, e que todos os dados descobertos ou confirmados pelos voos da Voyager 2 reforçam e corroboram a documentação suméria, assim como minha apresentação e interpretação em O 12º Planeta.
Os sumérios falam de um único acontecimento global e seus textos são mais esclarecedores do que os astrônomos modernos, quando tentam explicar os planetas exteriores. Os documentos antigos também explicam assuntos mais próximos de nós, como a origem da Terra e da Lua, do cinturão de asteroides e dos cometas. Eles relatam uma história que concilia o credo dos criacionistas com a teoria da evolução e oferecem uma explicação mais satisfatória que a concepção moderna para o que aconteceu na Terra e como surgiram nela o homem e sua civilização. Os textos suméricos relatam que tudo começou quando o sistema solar ainda era jovem. O Sol, Apsu nos textos sumérios, significando que nasceu, nosso Mercúrio, e Tiamat, a donzela da vida, foram os primeiros membros do sistema solar. Ele gradualmente foi se expandindo com o nascimento de 3 pares planetários, os planetas que chamamos Vênus e Marte entre Mum e Tiamat, o par de gigantes Júpiter e Saturno, usando seus nomes modernos, além de Tiamat, e Urano e Netuno mais afastados ainda. Nesse sistema solar inicial, ainda instável logo após a formação, calculei o tempo em cerca de 4 bilhões de anos, surgiu um invasor. Os sumérios o chamavam Nibiru. Os babilônios o rebatizaram de Marduk em homenagem a seu deus nacional. Ele surgiu do espaço exterior vindo do abismo nos termos do texto antigo, mas ao aproximar-se dos planetas exteriores do sistema solar, começou a ser atraído para dentro dele. Como seria esperado, o primeiro planeta exterior a atrair Nibiru com sua força gravitacional foi Netuno, ele que tem a casa de água, em sumério. Quem o gerou foi Ea, explicou o texto antigo. Nibiru/Marduk era fascinante, cintilante, imponente, senhorial, segundo alguns dos adjetivos usados para descrevê-lo. Faíscas e raios foram arremessados por ele quando passou por Netuno e Urano. Pode ter chegado com seus próprios satélites orbitando à sua volta ou adquiriu alguns pela força gravitacional dos planetas exteriores. Os textos antigos falam de seus membros perfeitos, difíceis de distinguir. 4 eram seus olhos, 4 seus ouvidos. Quando passou próximo de Ea/Netuno, no lado de Nibiru/Marduk começou a crescer como se ele tivesse uma segunda cabeça. Foi então que essa saliência soltou-se e se transformou em Tritão, a lua de Netuno. Um aspecto que reforça essa possibilidade é que Nibiru/Marduk entrou no sistema solar numa órbita retrógrada, no sentido horário, ao contrário do movimento dos outros planetas. Apenas esse detalhe sumério de que o planeta invasor tinha um movimento orbital contrário aos dos outros planetas pode explicar o movimento retrógrado de Tritão, as órbitas muito elípticas dos outros satélites e cometas e outros eventos mais importantes que trataremos. Outros satélites foram criados quando Nibiru/Marduk passou por Anu/Urano. Descrevendo essa passagem, o texto sumério declara que Anu gerou e produziu os 400, uma clara referência, como era de se esperar, à formação das 4 luas principais de Urano que, como vemos agora, aconteceu durante a colisão que inclinou esse planeta. Ao mesmo tempo, ficamos sabendo, em uma passagem posterior do antigo texto, que o próprio Nibiru/Marduk ganhou mais 3 satélites como resultado desse encontro. Apesar de os textos sumérios descreverem, depois dessa captura eventual na órbita solar, como Nibiru/Marduk tornou a passar pelos planetas exteriores moldando-os finalmente no sistema atual, esse primeiro encontro já explica os vários enigmas que a astronomia moderna tem enfrentado e ainda enfrenta sobre Netuno, Urano, suas luas e anéis. Passando por Netuno e Urano, Nibiru/Marduk penetrou ainda mais no sistema solar quando alcançou a imensa força gravitacional de Saturno, Anshar, o primeiro nos céus, e Júpiter, Kishar, o primeiro em terra firme. Quando Nibiru/Marduk aproximou-se e postou-se para o combate, próximo de Anshar/Saturno, os 2 planetas se beijaram. Foi quando mudou para sempre o destino ou a órbita de Nibiru/Marduk.
Foi também quando Gaia, o eventual Plutão, o principal satélite de Saturno, foi afastado na direção de Marte e Vênus, uma direção possível apenas pela força retrógrada de Nibiru/Marduk. Fazendo uma vasta órbita elíptica, Gaia finalmente retornou para os confins do Sistema Solar. Ali, ao cruzar suas órbitas no retorno, ele saudou Netuno e Urano. Era o início do processo que transformou Gaia em Plutão, com sua órbita inclinada peculiar, que às vezes passa entre Netuno e Urano. O novo destino, ou trajeto orbital, de Nibiru/Marduk estava irrevogavelmente estabelecido na direção do velho planeta Tiamat. Essa época relativamente inicial do Sistema Solar foi marcada pela instabilidade, especialmente, como vemos nos textos, na região de Tiamat. Enquanto outros planetas próximos ainda oscilavam em suas órbitas, Tiamat foi impulsionado em várias direções pelos dois gigantes posteriores e os dois planetas menores que ficavam entre ela e o Sol. Como resultado, ficou rodeada de uma hóstia de satélites furiosos de ódio, na linguagem poética do texto, chamado pelos estudiosos Epopeia da Criação. Esses satélites, monstros clamorosos, estavam vestidos de terror e coroados com halos, girando furiosamente e orbitando como se fossem deuses celestes, planetas. O mais perigoso à estabilidade e segurança dos outros planetas era o chefe da hóstia de Tiamat, um grande satélite que quase alcançou o tamanho planetário para obter seu destino independente, sua órbita à volta do Sol. Tiamat lançou-lhe um encantamento, exaltando-o a sentar-se entre os deuses celestiais. Em sumério, chamava-se Kingu, grande emissário. Nesse ponto, o texto ergue a cortina e o drama se desenrola. Detalhei o passo a passo em O 12º Planeta. Como na tragédia grega, a batalha celeste que se seguiu era inevitável e as forças magnéticas agiram inexoravelmente, levando à colisão de Nibiru/Marduk, com seus 7 satélites, Ventus, no texto antigo, e Tiamat, com sua hoste de 11 satélites liderados por Kingu. Apesar de estarem em processo de colisão, Tiamat orbitando em sentido anti-horário e Nibiru/Marduk em sentido horário, os dois planetas não colidiram, fato de importância astronômica fundamental. Foram os satélites ou ventos significado literal sumério, os que estão ao lado de Nibiru/Marduk que golpearam Tiamat e colidiram com seus satélites. Nesse primeiro encontro, na primeira fase da Batalha Celeste, os 4 ventos ele estacionou, porque nada podia escapar dela. O vento sul, o vento norte, o vento leste, o vento oeste. A seu lado ele alçou a rede, o presente que seu avô Anu criou. O vento viu, o vento remoeu e o furacão, ele disparou os ventos que tinha criado, os 7 deles. Para perturbar as entranhas de Tiamat, eles ergueram-se atrás dele. Esses ventos ou satélites de Nibiru/Marduk, os 7 deles, eram suas principais armas de ataque a Tiamat na primeira fase da Batalha Celeste. Mas o planeta invasor também tinha outras. À frente ele disparou o relâmpago, com uma flama fulgurante ele encheu seu corpo. Fez então uma rede para envolver Tiamat, um halo medonho cingiu a cabeça dele. Estava envolto em terror como um manto. Quando os dois planetas e suas hostes de satélites se aproximaram o suficiente para Nibiru/Marduk esquadrinhar a face interior de Tiamat se aperceber do esquema de Kingu, ele atacou com sua rede campo magnético para envolvê-lo e atirou no velho planeta faíscas imensas de eletricidade, raios divinos. Tiamat encheu-se de luminosidade, diminuiu a velocidade e aqueceu-se, ficando distendida. Sua crosta fendeu-se em grandes rachaduras, talvez emitindo vapor e matéria vulcânica. De uma rachadura mais larga, Nibiru/Marduk arremeteu um de seus satélites principais, o vento viu. Ele abriu o ventre, atravessou as entranhas e o coração de Tiamat.
Além de trucidar Tiamat e extinguir sua vida, o primeiro encontro selou o destino das luazinhas que a orbitavam, todas, exceto Kingu, que se parecia com um planeta. Presos na rede, a força magnética e gravitacional de Nibiru/Marduk, os membros despedaçados do grupo de Tiamat foram desviados de seus cursos anteriores e forçados a percorrer novas rotas orbitais na direção oposta. Tremendo de medo, voltaram suas costas. Assim foram criados os cometas. Dessa forma, como aprendemos em um texto de 6.000 anos, eles adquiriram suas órbitas elípticas e retrógradas. Quanto a Kingu, principal satélite de Tiamat, o documento sumério nos informa que nessa primeira fase de colisão celeste ele apenas perdeu sua órbita quase independente. Nibiru/Marduk tirou seu destino e transformou Kingu em Dugai, uma massa de argila sem vida, sem atmosfera, água ou matéria radioativa, encolhendo seu tamanho, e com grilhões o prendeu para que permanecesse na órbita à volta da derrotada Tiamat. Tendo vencido Tiamat, Nibiru/Marduk seguiu seu novo destino. O texto sumério não deixa dúvidas de que o antigo invasor passou a orbitar à volta do Sol. Ele cruzou os céus e avaliou as regiões, e mediu a região da Apsu. O Senhor mediu as dimensões de Apsu. Circulando à volta do Sol, Apsu, Nibiru/Marduk continuou seu trajeto pelo espaço distante. Mas estava preso para sempre na órbita solar, tinha de voltar. Em seu retorno, Ea/Netuno estava lá para saudar e Anshar/Saturno aclamou sua vitória. O novo trajeto orbital levou-o, então, novamente à cena da batalha celeste. Voltou a Tiamat, a quem subjugara. O Senhor fez então uma pausa para apreciar seu corpo sem vida. Então, engenhosamente, planejou dividir o monstro. Depois, ele separou-a em duas partes. Com isso, o ato de criação dos céus atingiu seu estágio final e iniciou-se a criação da Terra e de sua Lua. Primeiro, os novos impactos partiram completamente Tiamat ao meio. A parte superior, seu crânio, foi golpeada pelo satélite de Nibiru/Marduk, chamado Vento Norte. Este a levou, com Kingu, a locais antes desconhecidos, a uma órbita inteiramente nova onde antes não havia nenhum planeta. A Terra e a Lua estavam criadas. A outra metade de Tiamat partiu-se com os impactos em pequenos pedaços. Essa parte inferior, sua cauda e fragmentos foram batidos juntos para formar um bracelete no céu. Fechando-os juntos, como vigilantes ele os estacionou, inclinou a cauda de Tiamat para formar com o grande grupo um bracelete. Assim foi formado o grande grupo, o cinturão de asteroides. Depois de subjugar Tiamat, Kingu, Nibiru/Marduk novamente cruzou os céus e avaliou as regiões. Dessa vez focalizou sua atenção na morada de Ea/Netuno, criando a feição final deste planeta e seu gêmeo Urano. Segundo o texto antigo, Nibiru/Marduk também deu a Gaga/Plutão seu destino final, designando-lhe um lugar oculto, uma parte ainda desconhecida do céu. Era além da posição de Netuno. Pelo que nos dizem, era no abismo, distante no espaço. Alinhado em sua nova posição de planeta mais distante, ele recebeu um novo nome. Usmi, ele que indica o caminho, o primeiro planeta encontrado ao entrar no sistema solar, isto é, vindo do espaço exterior em direção ao Sol. Desse modo Plutão foi criado e localizado na órbita que hoje ocupa. Ao construir as estações para os planetas, Nibiru/Marduk fez para si duas moradas. Uma ficava no firmamento, como também é chamado cinturão de asteroides nos textos antigos. A outra distante, no abismo, era chamada Grande Distante Morada, isto é, Ishara, morada/lar do soberano/príncipe. Os astrônomos modernos chamam essas duas posições planetárias de perigeu, o ponto orbital mais próximo do Sol, e apogeu, o ponto mais distante. Como se conclui da evidência reunida em o 12º planeta, é uma órbita que leva 3.600 anos terrenos para se completar.
Assim chegou o invasor do espaço exterior para se transformar no 12º membro do Sistema Solar, um sistema composto pelo Sol, no centro, com seu antigo companheiro Mercúrio, os três pares mais antigos, Vênus e Marte, Júpiter e Saturno, Urano e Netuno, a Terra, a Lua e os restos da grande Tiamat, apesar de estarem em nova posição. Plutão, recentemente independente, e o planeta que deu a todos sua forma final, Nibiru/Marduk. A astronomia moderna e as descobertas recentes apoiam e corroboram esse relato milenar. Quando a Terra não tinha sido formada. Em 1766 J.D. Titius propôs, em 1772, John Bode popularizou o que ficou conhecido como a Lei de Bode. Segundo essa lei, as distâncias planetárias seguem mais ou menos a progressão 0, 2, 4, 8, 16, etc. Se a fórmula for manipulada pela multiplicação por 3, somando 4 e dividindo por 10. Usando como medida a unidade astronômica, Lua, que é a distância entre a Terra e o Sol, a fórmula indica a existência de um planeta entre Marte e Júpiter, onde os asteroides são encontrados, e um planeta além de Saturno, foi descoberto Urano. A fórmula mostra desvios consideráveis até Urano, mas sai fora de linha de Netuno em diante. A lei de Bode, a que se chegou empiricamente, usa a Terra como seu ponto de partida aritmético. Mas, de acordo com a cosmogonia suméria, no início havia Tiamat entre Marte e Júpiter, enquanto a Terra não tinha sido formada. O Dr. Amnon Sitchin salientou que se a lei de Bode for desnudada de artifícios matemáticos e conservar apenas sua progressão geométrica, a fórmula se aplica também se a Terra for omitida, confirmando, desse modo, a cosmogonia suméria.